Polícia investiga ataque de tiros à caravana de Lula no Paraná. Estimativas mostram o presidente egípcio é reeleito com mais de 90% dos votos. Empresa de bebida tira comercial do ar após ser acusada de racismo. E vamos discutir também sobre o trabalho informal. Afinal, ele ajuda ou não na economia de um país? Vamos falar também sobre o recente estudo que relaciona o câncer à obesidade. Começando o nosso Redação Novo Tempo, muito obrigado pela sua audiência, obrigado porque você está aqui com a gente mais uma semana. E aí, gente, tudo bem com vocês? Olá. Com a voz de locutor hoje. Olá, tudo bem? Ele é locutor. Tudo bom, tudo bom. O que você ia falar? Ela falou, começou com uma voz de locutor, eu falei, então, ele é locutor. É que, na verdade, eu dei uma desconcentradinha, aí eu joguei pra você pra eu me recompor aqui e conseguir voltar à tona. Esse Wagner é muito esperto. Vamos lá para as nossas redes sociais, você sabe que você pode participar com a gente, né? facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e tem também o nosso site. Qual é o nosso site, Suzane? novotempo.com/jornalismo. Que bonito. Interessante a gente falar, né, Wagner, que lá no nosso site sempre tem conteúdo novo, que de repente a galera não vê em nenhum programa da TV. Notícias sobre eventos, bastidores da TV Novo Tempo, projetos especiais, tudo fica no nosso site do jornalismo. Essas notícias estão lá para vocês acessarem, especialmente para vocês. Tem uma abinha lá, notícias, e aí tem coisas principalmente sobre a Rede Novo Tempo de Comunicação, não é isso? Então vamos lá para os nossos destaques de hoje. Hélio, caravana do ex-presidente Lula sofreu um ataque a tiros. Isso aconteceu no Paraná. O Lula está fazendo uma caravana pré-campanha eleitoral. Começou pelo Sul, começou pelo Rio Grande do Sul e deve percorrer várias cidades ao longo do Brasil. E aí, nessa semana, ocorreu isso, que causou muita polêmica. Tudo que ocorre com relação a pré-candidatos causa polêmica, principalmente se o pré-candidato é o ex-presidente Lula, que está com uma pendência na justiça, já foi condenado na segunda instância. Nesta semana também o TRF4 negou os embargos que a defesa havia apresentado na última tentativa de ele não ser preso após a segunda instância. Ele só não foi preso porque o Supremo Tribunal Federal estava decidindo a respeito do habeas corpus preventivo do Lula, e aí o Supremo só conseguiu decidir, depois de horas debatendo, conseguindo decidir que iriam analisar o habeas corpus, mas como não analisaram o habeas corpus, então deram um salvo-conduto para o Lula, para que ele só seja preso caso esse habeas corpus seja julgado e seja negado no Supremo. Tem data para esse? 4 de abril. Então, agora, semana que vem, o Supremo decide a respeito do habeas corpus. Mas aí o Lula está nessa campanha, nessa caravana, e ele passava por uma cidade no Paraná, acho que era Laranjeiras do Sul, em direção ao oeste do Paraná, e a caravana diz que sofreu ataques a tiros. E, de fato, foram confirmados que foi confirmado que há marcas de tiro. Eram 3 ônibus, o Lula estava em um dos ônibus, num outro ônibus havia jornalistas e havia ainda um terceiro ônibus. E 2 dos ônibus foram alvejados. O primeiro ônibus onde o Lula estava não recebeu nenhum tiro. Também havia pregos, coisas jogadas no asfalto que furaram o pneu de ônibus. E aí o que acontece é que a polêmica é a seguinte, aí isso ganhou notoriedade no mundo todo e aqui no Brasil há uma divisão. Dentro do Congresso Nacional, várias discussões surgiram, alguns parlamentares dizendo que o que está acontecendo ao PT é o PT colhendo os frutos daquilo que plantou. Em outras palavras, dizendo, foi merecido, está recebendo o que merece. É o que, por exemplo, disse o também pré-candidato Jair Bolsonaro. Disse, o PT está só colhendo o que plantou, é isso mesmo que vai acontecer e tal. E há aqueles que dizem que isso tem
aparência de ter sido algo forjado. Dizem alguns críticos do PT que os próprios militantes é que devem ter atirado para criar a ilusão de que há uma perseguição política contra o ex-presidente Lula. O que existe de fato são as marcas de tiro, o depoimento de pessoas e testemunhas que disseram que ouviram o barulho e aí quando o ônibus, a carreata parou por conta do pneu furado, viram as marcas de tiros, mas alguns acreditavam que inclusive eram só pedras, porque o ex-presidente tem sido vítima, alvo de protestos, jogam ovos, jogam pedras quando a comitiva passa, mas dessa vez supostamente foram tiros. A polícia está investigando o caso, mas ainda não tem confirmação nenhuma sobre o que aconteceu. Um laudo só vai sair, sei lá, dentro de 30 dias para dizer que tipo de arma foi utilizada, o calibre, de que distância foi alvejado, de que distância partiram os disparos, o ângulo de disparo das armas, enfim. Uma outra coisa que também aparentemente ocorreu, porque há relatos de um jornalista, que, se não me engano, do Grupo Globo, que foi agredido por um dos seguranças que acompanham também essa comitiva. Então, assim, tem o dito pelo não dito, tem as marcas de tiros, tem a investigação que a polícia vai conduzir e tem as agressões contra a comitiva, né? E as agressões, eu digo, verbais dos parlamentares, e parlamentares dizendo isso aí é o PT inventando coisa para dizer que é vítima. Do outro lado tem o PT dizendo que passaram já por Rio Grande do Sul e Santa Catarina e não houve problemas sérios e agora houve no Paraná, porque lá no Paraná quem é o governador é o Beto Richa, do PSDB, e a comitiva diz que enviou um ofício pedindo o acompanhamento da polícia para evitar problemas e que não teria recebido esse apoio. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná disse que não recebeu nada, nenhum pedido oficial de guarida para essa comitiva. Então, sabe, tem muita coisa envolvida que a gente fica só aguardando para ver qual que vai ser o depoimento oficial, o que a polícia vai dizer a respeito disso tudo. Mas qualquer coisa, num ano eleitoral, vai ser usado politicamente. Com certeza. Leite, a gente vai agora fazer uma viagem para o Egito. E, segundo as primeiras estimativas divulgadas pela imprensa estatal, o presidente venceu as eleições. Eu não consigo falar o nome do presidente. É o Abdel, vou facilitar aqui, o Abdel Assisi, mas eu nem sei se eu estou falando do jeito... Tem um sotaque, é lógico, mas se a gente for fazer esse negócio de cada língua, a gente tem que fazer do jeito que é deles, ninguém... É mais por aí, ó. Aí vai ficar difícil. Parabéns, velho. Mas o que acontece? Inclusive o nosso telespectador e ouvinte pode estar pensando, tá, que eu quero saber da eleição no Egito, né? Tipo, e o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? Mas o que é interessante é que é o seguinte, o Abdel Assisi, ele ainda não é a definição formal, né? Vai sair, acho que só no dia 2 de abril, se eu não me engano, a definição de que ele foi realmente eleito, mas numa análise parcial aí das urnas, diz que 90% dos votos já foram dele. O opositor não fez nem campanha, né? Não, nem fez. E aí é que está toda a situação. Tem alguns detalhes dentro disso. Só 50% dos eleitores egípcios foram votar. E o que tem disso de importante? O que acontece é que, talvez você aí de casa, que estava acompanhando a gente, se lembre que em 2011 houve a Primavera Árabe. Em resumo, foram vários movimentos populares que surgiram em países do norte da África e do Oriente Médio, países considerados árabes, que buscaram depor ditadores, vamos dizer assim. O Egito foi um desses países. Na época, o presidente egípcio era o Hosni Mubarak, e ele já estava, acho que se não me engano, 30 anos no poder. E aí ele, nessa situação toda, houve uma pressão popular, etc. Tal, ele foi deposto. E na sequência dessa deposição dele, houve uma eleição e foi eleito um presidente. Eu não lembro o nome exato dele agora, se algum de vocês lembrar, pode falar. Mas enfim, aí foi eleito um presidente. Esse presidente ficou um tempo, só que a situação econômica do país não estava sendo boa e também tinha questões políticas envolvendo ali, etc. E o Abdel Assisi,
ele era, na época, ele era ministro, eu não lembro exatamente qual é o termo certo, mas é como se fosse o ministro das Forças Armadas ali do Egito. E, num movimento ali, de certa forma, militar, depuseram esse presidente que tinha sido eleito logo após a deposição do Hosni Mubarak. Houve essa deposição e aí um novo período de eleições. Nessas novas eleições, quem venceu foi o Abdel Assisi, que tinha deposto o presidente que tinha sido eleito anteriormente. E aí, depois que ele foi eleito, existem várias informações que dizem que começou a haver uma repressão de opositores no Egito. Ou seja, algo muito parecido com o que estava acontecendo na época anterior à Primavera Árabe. O problema que eles dizem é que nesse momento em que o Abdel Assisi assumiu e começou a meio que oprimir os opositores, não voltou a acontecer tantos levantes populares, exatamente porque começaram a prender algumas pessoas, etc. E aí falaram assim, não, mas está tudo ok aqui. E aí houve novas eleições, que são essas agora. Era uma democracia disfarçada. Exato. E aí, só que nessas eleições agora, supostamente só tinha um candidato, o Abdel Assisi. Só que para não ter um único candidato, surgiu um outro candidato, que é meio que um candidato de fachada. E aí, obviamente, muitas pessoas falaram, não, mas isso aqui é só uma eleição de fachada, etc. Tanto é que é por isso que houve uma baixa adesão dos eleitores egípcios. Então, só explicando para o nosso telespectador e ouvinte, por que é que a gente está falando de eleição do Egito aqui nesse contexto brasileiro? Porque é algo muito importante no contexto do Oriente Médio, que foi a Primavera Árabe, levantou um movimento democrático em alguns países, incluindo o Egito, mas é como se estivesse havendo um retrocesso nesse momento, nesse processo aí. Porque mesmo tendo eleições, o processo não parece ser muito democrático, porque parece que é uma coisa mais de fachada, inclusive com um candidato que não significa muita coisa. Como ele falou, nem teve propaganda, ele nem se engajou em tentar conseguir muitos votos, etc. Que coisa, hein? Suzaene Lima. Eis-me aqui. Eis você aí. Escuta, uma empresa de bebidas, né, teve que tirar um comercial do ar porque estava sendo acusada de racismo. Uhum. Eu trouxe esse destaque para a gente ver assim, o momento social que a gente está vivendo, muito sensível a essas questões, e é importante da gente refletir. Foi a empresa de cervejaria Heineken, ela fez uma campanha com o slogan, que talvez eu não saiba pronunciar certo em inglês, mas significa, em alguns momentos, é melhor ser leve. Só que na tradução, isso tem uma conotação dúbia, porque pode significar, além de mais leve, mais claro. E como é que foi feito o comercial? É um barman, ele abre uma garrafa... É um comercial que não veiculou no Brasil, em outros países. Good question. Eu acho que ele não chegou... Good question. Olha, é que ela tá falando inglês aqui. Bem. Como o comercial... Pronuncia a frase do slogan agora que vai fazer mais sentido em inglês. Eu vou ali que eu não tô aguentando. Sometimes lighter is better. Sei lá, deve ser alguma coisa do tipo. Gente, Wagner, mas ela tá tão norte-americana em Deixa eu ver inglês. que eu não entendi como que é. Então, eu falei rápido, né, cara, pra poder não dar margem pro erro. Sometimes Fala rain... Woody Allen, por favor. Não mesmo. Tá, deixa eu dar o meu destaque antes que acabe o meu tempo. Fala aí, Wagner. Eu acredito Senão eu vou dar uma de Suzaene. Não deu tempo de chegar no Brasil, porque a crítica foi feita e levantada por um rapper nos Estados Unidos. Então, o barman abre a garrafa de cerveja, lança ela por uma mesa, ela sai correndo, passa por algumas pessoas negras e quem pega ela no final é uma mulher branca. Então, essa tradução de ser mais leve e que ela pode ter essa conotação de mais clara, ele julgou isso como uma propaganda racista. A Heineken tirou o comercial do ar, né? Obviamente se desculpou, disse que não era a intenção, mas como o propósito não tinha sido atingido, que era fazer a propaganda de uma cerveja com 99% de calorias, uma cerveja mais leve, então eles resolveram tirar do ar. Esse serve de alerta, não é o primeiro comercial que é acusado de racismo por questões assim sutis, né? De como a gente está vivendo num momento social importante e que essas considerações deveriam
né, ser levadas na hora de escolher, Aí, mas fazer um bom alguma motivo coisa. para não tomar cerveja. Tem Vários motivos, A pessoa esse é que só tenta mais um. tomar cerveja não é bom, mas você fez uma tentativa de encaixar ali que não deu muito certo agora. E a gente- Mais um motivo eu quis dizer. É verdade. E até um alerta para nós como comunicadores, né? Termos essa sensibilidade. Muito bem. A gente faz uma parada agora. No próximo bloco, o debate é sobre o trabalho informal, antes visto como uma saída para a recuperação da economia brasileira, mas que agora está dificultando a retomada. Afinal, trabalho informal ajuda ou atrapalha na economia de um país? A gente vai receber, inclusive, o economista Edson Trajano para nos ajudar a explicar essa situação. Não saia daí, o Redação volta já.